lá, daremos início à apresentação da pesquisa cujo tema é análise da produção do concreto em obras de pequeno porte no município de Tucuruí, estado do Pará, do Brasil. Podemos observar aqui a equipe técnica responsável pelo desenvolvimento dessa pesquisa, bem como o conteúdo de apresentação, né, e a ordem de exposição desse conteúdo. Bom, introdução. É interessante nós termos o conhecimento da quantidade de consumo do concreto no Brasil. Andrade enfatiza que o consumo gira em torno de 24 milhões de toneladas por ano. Né? Por que é interessante sabermos disso? Porque se nós formos analisar essa produção, vamos perceber ali a abundância, né, de uso de métodos empíricos, né, descartando ali a utilização de normas técnicas que asseguram ali um melhor desenvolvimento do material. Pensando nessa problemática iminente, o projeto de pesquisa tem o objetivo de avaliar o controle de produção do concreto nas obras de pequeno porte no município de Tucuruí, sendo adotadas como diretrizes as normas de controle tecnológico vigentes, as quais são estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. A presente pesquisa foi realizada no município de Tucuruí, como já citado, né? Na figura 1 aí nós podemos observar melhor essa localização, né? O Tucuruí está localizado mais precisamente na região sudeste do estado do Pará. Vai destacar que a indústria da construção civil se destaca como uma fonte de renda nesse município. Foram realizadas visitas técnicas a 5 canteiros de obra durante a etapa de produção do concreto, né? Concomitante a essa visitas, foram aplicados questionários semi-estruturados com 3 grupos de perguntas. A primeira relacionada ao projeto, a segunda relacionada aos materiais e a terceira relacionada aos métodos de produção do concreto. Na figura 2, nós podemos identificar aí as obras visitadas, né, bem como as identificações que nós demos a elas, de A e E, no caso. Resultados e discussões relacionados ao grupo 1 de perguntas, que é relacionado ao projeto. Né? O gráfico 1 aí, exposto, ele apresenta a frequência de acompanhamento técnico da obra. E nós percebemos que somente a obra D ela não possui acompanhamento técnico, bem como a mesma não possui também projeto estrutural. Grupo 2, sobre materiais. Nós percebemos aí na primeira pergunta do quadro 1, né, que a predominância do cimento utilizado é o CP2. Essa predominância ela se explica devido à diversidade, né, de utilização do CP2. Né. A obra B aí ela utilizou CP4 e também essa predominância, eu esqueci de mencionar, é que ela é devido à região ela ser abastecida por somente um fornecedor. Em relação ao agregado, a gente percebe na totalidade a utilização do seixo lavado. Isso se explica devido à abundância de jazida na região e à falta de brita também. Nós temos uma falta de brita na região. É interessante destacar que esse seixo ele é utilizado nessas obras aí da maneira como vem da jazida. Não há uma caracterização prévia antes da utilização. Em relação a aditivos no concreto, né? Podemos observar que somente a obra E ela não utilizou, enquanto a obra B, C e D eles utilizaram plastificantes, né? Enquanto a obra A ela utilizou detergente. O detergente, e segundo a norma 11.768, ele não é considerado como um aditivo. Por quê? Porque não há comprovações, né, de que a eficácia há a eficácia dele sem que haja controvérsia, né, no concreto. Enfim, em relação a onde o concreto é mais utilizado, aí nós temos as seguintes respostas, né? Grupo 2, nós podemos ver aí o armazenamento desse material. Logo de cara, nós podemos observar na figura 3A um erro grave, no caso sobre o armazenamento dos agregados, né? Nós percebemos aí que não há um separamento físico, né? Conforme especifica a NBR 12.655, no caso tem que haver separamento físico dos agregados e eles estão dispostos sobre o chão, não pode ter esse contato direto.
Em relação à figura 3B, que é da água, né, nós percebemos aí o equívoco, pois não tem tampa, a NBR 12.655 ela exige que o recipiente no qual é armazenada a água seja tampado. Entretanto, na figura 3C, nós podemos observar o armazenamento correto do cimento, né, não estando em contato com o chão e empilhado com no máximo 10 sacos de cimento. Sobre o grupo 3, produção do concreto, né? O concreto é, como nós podemos observar, ele é, na totalidade, ele é produzido em loco. A diferença é o método de produção, né? Eu utilizo betoneira, no caso a obra C e D utilizam de forma natural somente, né? Quem definiu o traço, nós percebemos que na obra B, somente na obra B, é que foi o engenheiro que determinou, as demais foi o mestre de obra. Em relação ao traço, nós percebemos aí uma diversidade nos traços, né? E algo peculiar é essa definição da quantidade de água pelo operador, aí, por exemplo, na obra A, B, D e talvez na obra E. Por exemplo, a NBR 12.655, ela determina que, em alguns casos, por exemplo, de concretos com classe C10 e C15, pode sim haver essa quantidade de água empírica, né? Determinada empiricamente. Porém, o concreto das obras estudadas, ele era da classe C30. Então, deveria ter sim um estudo prévio, né, para determinar essa quantidade de água aí, para ter um material com melhor qualidade. A dosagem é realizada pelo volume ou a massa, né? Aí nós temos as respectivas respostas. Grupo 3 ainda, sobre a produção do concreto. É realizado controle tecnológico do concreto, né? E na totalidade não é realizado em nenhuma das obras. Como é realizada a mistura, e nós temos as respectivas respostas. Como é realizado o transporte do concreto, né? Nós podemos observar que eles utilizam carro de mão e balde, não é errado, né? A norma ela não especifica material para realizar esse transporte, ela só especifica cuidados para tomar durante o transporte, né? Como é realizado o lançamento do concreto? Através de carrinho de mão e balde, né? Todas, ou é carrinho de mão ou é balde, e não está errado, uma vez que elas utilizam o mesmo material que utilizam para fazer o transporte, ou seja, não tem uma vasilha ali alternativa, né? O que seria errado, segundo a NBR 12.565. Como é realizado o adensamento? Somente a obra E, né? Podemos esperar que faz adensamento mecânico, a demais é batendo com colher ou com martelo, né? O correto é realizar o adensamento mecânico, com vibrador mecânico, né? Porque as obras A, B, C e D cometeriam um equívoco, porque ao bater, né, na forma ou na armadura, pode causar vibrações na própria armadura e causar bolhas em torno dela. Isso desfavorece a aderência ali entre a matriz do concreto e a armadura. Como é realizada a cura e por quanto tempo? Nós percebemos aí que nenhuma realiza a cura corretamente, a que mais se aproxima é a obra B, né, que molha diariamente por 25 dias, mas está incorreta a cura, né, do concreto. Produção do concreto ainda, grupo 3, na figura 4, a gente pode ver alguns processos, né, com a produção do concreto em betoneira, na figura 4A, na figura 4B nós podemos ver o transporte, na figura 4C o adensamento com vibrador mecânico. Conclusão, nós percebemos que mesmo havendo o acompanhamento técnico, né, as especificações do projeto foram observadas falhas significativas na sequência de produção e aplicação do concreto, em relação às especificações prescritas pelas normas técnicas. Nesse sentido, foram observados erros desde o armazenamento dos materiais até o processo de cura do concreto. Bom, essas são nossas referências bibliográficas e nós gostaríamos de agradecer à Pró-Reitoria de Extensão PROEX da Universidade Federal do Pará pelo apoio concedido ao projeto de extensão, o qual é oriundo dessa pesquisa. Obrigado.